Bom dia, primeiro B. Bom dia. Meninos, eu ainda vou ficar com a câmera desativada porque eu tô com o olho ainda bem irritado, muito vermelho, tá? É uma espécie de uma conjuntivite. Parece que eu tenho aqui. Então, nós vamos ficar assim. Vou fazer revisão com vocês. Com vocês eu vou fazer a revisão bem tranquila, porque a gente ainda tem uma aula amanhã, tá? Fazer uma revisãozinha pra prova. As outras turmas eu tive que fazer bem rapidinho, porque só tinha aula hoje. Então, eu vou fazer a revisão com vocês hoje e amanhã. Pode ser? Então, vamos lá. Só organizar aqui, pegar aqui o material que eu vou usar. Conjuntos. Isso. É isso. Carregou aí para vocês? Primeiro B. Já abriu para vocês aí a minha tela? Foi. Foi? Então vamos. Vamos lá. Então, conceito, né, de conjuntos, lembrando que esse conteúdo já está todo lá no Classroom, tá? Tá postado como atividade no tópico de matemática. Então, deem uma olhadinha lá. Conjuntos numéricos, conceitos iniciais. Nós temos aí 4 conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Os números naturais é formado pelos números positivos, tá? Incluindo zero. Então, são todos os positivos infinitamente, incluindo zero. Representado por essa letrinha aí, N maiúscula. E o próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Conjuntos dos números inteiros, aí já vem os negativos, tá? É uma união dos naturais com os inteiros negativos. E aí a gente tem o conjunto dos números inteiros dessa seguinte forma. Z, que é a letra que representa, que é igual. Aí tem aqui, ó, infinitamente os negativos, até chegar no zero. Posteriormente, depois do zero, todos os positivos. Lembrando, ó, que esse símbolozinho aqui significa pertence, isso aqui não pertence, tá? Então, 5 menos 2 é 3. 3 pertence ao conjunto dos naturais, mais 2 menos 5 vai ficar menos 3. Menos 3 não pertence aos naturais, porque os naturais só são números positivos, tá bom? Conjunto dos números inteiros, então, a gente vai ter aí os positivos, o zero e todos os negativos, tá? Estão lembrando desse conteúdo? Vocês estão lembrando disso daí? Quando a gente fala de simetria em relação ao zero, é o oposto dele. Então, o oposto de 4 é qual? Menos 4. O oposto de menos 3 é 3. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de 1 é menos 1, tá?
Vocês estão acompanhando? Tá todo mundo tão calado que eu tô em dúvida. Sim, professora, eu tô aqui. Ah, ótimo. Você já percebeu que eu gosto que vocês interajam comigo, né? Eu tanto que eu fico enjoando aí perguntando o tempo inteirinho se vocês estão ouvindo, estão entendendo. Então, eu sempre vou estar perguntando. Então, olha só. Olha as condições, né? Então, presta atenção nessas condições. Aprendam a interpretar essas condições aqui, ó. Exemplo. Exemplo A. Você tem um conjunto A que x pertence ao conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais quer dizer quais números que são? Quais números pertencem ao conjunto A? Vamos ver se vocês entenderam. Quais números pertencem ao conjunto A? Quais números pertencem ao conjunto A, sendo o conjunto A um conjunto natural? O 4. Não, você está olhando só a condição. Olha só. Você tem um conjunto A, ele é composto por x, que é os números. Esses números aqui desconhecidos, que é o x, pertence ao conjunto dos números naturais. A condição é que x tem que ser menor que 4. Então, para mim representar o conjunto A, aonde ele começa, aonde ele termina? O 0 começa pelo 0 e termina pelo 3. E termina pelo 3, isso mesmo. Por quê? Porque os elementos do conjunto A pertencem aos naturais, tá? Só que o x tem que ser menor que 4. Então, a gente sabe que o conjunto dos números naturais começa com 0 e termina no 3 porque ele tem que ser menor que 4. Essa é a lógica, tá? Então, presta atenção nessas condições, elas são importantes. Agora, vamos para o conjunto B. Conjunto B pertence a qual conjunto numérico? O Z. Quais números pertencem ao conjunto aí, representado ao conjunto dos números inteiros, que é o Z? Vamos ver se vocês lembram. Acabei de falar. Os números inteiros. Só que os números inteiros têm quais números nele? Menos 3, menos 2, menos 1 e por aí. Os positivos e os negativos, isso mesmo. Então, vamos lá. X pertence ao conjunto dos números inteiros, então eu já sei que é um conjunto que vai ter número positivo e negativo. A condição é que x é menor que ou igual a menos 3 e ele é menor que 2. Então, o conjunto B vai iniciar por qual número? Por menos 3, porque é menor ou igual a 3. E vai terminar em qual número? Em 1, porque o x é menor que 2, tá? Então, presta atenção na condição. Então, ó, representando o conjunto B, começa pelo menos 3, porque x é menor ou igual a menos 3. E termina no 1, porque x ele é menor que 2. Então, tá aqui. Outro exemplo é o C. Ó, conjunto C, x pertence aos inteiros, então eu já sei que tem números negativos e positivos. A condição é que x é maior ou igual a menos 2. Então, nesse exemplo aqui, ó, presta atenção. A condição me mostra onde eu começo, mas não onde eu termino. Então, o conjunto C, ele é igual a menos 2 e vou escrevendo até onde eu quiser. Por quê? Porque x pertence aos números inteiros, mas ele é maior ou igual que menos 2. Então, tem que começar menos 2 e prosseguir.
tá? Terminou, por exemplo, você quer fazer até o 2 positivo. Aqui no exemplo só está até 1. Coloca 3 pontinhos, que significa que continua esse conjunto, tá bom? Pergunta sobre conjuntos até agora. Então, gente, umas observações que vocês podem atentar, ó. Quando no enunciado da questão um conjunto tem um asterístico, é para excluir o zero. Quando ele tem um sinalzinho positivo de mais, exclui os negativos. Quando ele tem um sinalzinho de menos, ele exclui os positivos. Tá? Agora a gente entra no conceito dos números racionais. Os números, conjunto dos números racionais, vão entrar com os números naturais, os inteiros, os fracionários, tá? Os decimais exatos e as dízimas periódicas. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, ó, racionais, tá? Nos racionais, um fracionário, resposta é uma fração inteira. Fracionário de termos inteiros, como 3 sobre 7. Decimal exato, como menos 0,375. E a dízima periódica, que é uma sequência numérica, tá? Que vai se repetindo infinitamente. E detalhe, a sequência de números iguais, não diferentes. Então, ó, pertence ao conjunto dos números racionais. Os números inteiros, fracionários, decimais exatos, dízimas periódicas. A dízima periódica, como eu disse para vocês, ela é uma sequência de números que se repete, tá? E ela tem uma fração que gera ela. Resolver uma dízima é você descobrir qual é a fração que gerou essa dízima. Então, vamos a esse exemplo aqui, ó. X é igual, aqui está a dízima, 0,42, 42, 42, infinitamente. Para mim descobrir a fração que gerou essa dízima periódica, como após a vírgula eu tenho dois números que se repetem, que é o 42, eu vou multiplicar essa dízima por 100. Multiplicando a dízima por 100, vou multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Então, vai ser 100 vezes x, que vai ser igual a 100 vezes 0,42, 42, 42, tá? Então, 100x é igual, ó, 100 vezes 0,42 é 42,42, 42, 42. Então, eu vou andar com a vírgula, ó, duas casas. Tá multiplicando por 100. Fiz as multiplicações, agora eu vou subtrair a primeira etapa da segunda, tá? Subtrair a segunda etapa da primeira, membro por membro. Então, eu vou ter 100x menos, que é igual a 42,42, 42, 42, menos x, e menos x que é igual a 0, 42, 42, 42. Meninos, agora vamos subtrair. Detalhe, ó, x embaixo de x, vírgula abaixo de vírgula, senão dá errado, tá? 100x menos x é 99x, que é igual. 42 menos 0 é 0, é 42. A dízima é uma sequência de número que se repete após a vírgula igual, então eu posso cancelar. Então, só sobra 42. Agora é fácil. X é igual a 42 dividido por 99, tá? Se der para simplificar, a gente simplifica. Simplificando, então, essa fração, a gente vai ter 14 sobre 33, tá? Então, você sempre procura, se der para
Se der para simplificar, faça a simplificação. Se não der, deixa por aí mesmo, tá? Vocês têm alguma pergunta? Essa fração a gente simplificou por qual número? Vocês sabem? Alguém aí sabe qual número que a gente faz assim, que a gente simplificou? Alguém aí quer jogar, quer arriscar? O 3? 3, isso mesmo. 42 dividido por 3 é 14, tá? E 99 dividido por 3, 33. Então, deu para simplificar. Meninos, tem um outro jeito de fazer isso, mas só dá certo quando a gente tem uma sequência assim, igual tá aqui, ó. Quantos números diferentes após a vírgula tá repetindo na dízima periódica? Alguém sabe dizer? Ou entendeu? Não entendeu o que eu perguntei? Não. Então, por exemplo, essa dízima, ela é uma sequência de números, de 2 números que está se repetindo, não de 1, não é? Quantos números que estão se repetindo na dízima? Não é 2 números? 4 e 2. Se for uma repetição só de 1, é um exemplo como esse aqui, ó. Peraí, deixa eu achar uma aqui. Aqui, ó. Nessa dízima periódica, depois da vírgula, a gente tem uma sequência de quantos números se repetindo? Só um, não é? 5, 5 e 5. Tem algum número diferente de 5? Não. Não. Então, tá repetindo só o 5. Então, tá repetindo só um número, tá? Uma repetição só de um número. Nessa dízima que eu tô dando exemplo, que eu tô trabalhando com vocês agora, nós temos uma sequência de números iguais que está se repetindo, mas essa sequência de números iguais são de quantos números? 2. 2, que é o 4 e o 2. Quando vocês pegarem uma dízima como essa, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar, ó, um 9 para o 4 e um 9 para o 2. Cada número diferente da dízima que vai se repetindo, você pode dar um 9, entendeu? Feito isso, ó, no seu numerador você vai ter 42, que é o número que está se repetindo, 42. No denominador, 99. Um 9 para o 4, um 9 para o 2. Aí, o que eu quero dizer com isso? Que é uma forma de você resolver, achar a fração geratriz, sem fazer todo esse processo de multiplicação que a gente fez, tá? Mas isso só dá certo se você tiver uma situação como essa. Uma dízima que está se repetindo assim, 0,2 números diferentes se repetindo na dízima periódica. Só dá certo se for assim, senão não dá não, viu? Compreenderam? O esqueminha? Uhum. Então, se tiver uma situação como essa, você pode fazer direto, tá? Só para vocês saberem que dá para resolver direto. Tá bom? Continuando. Agora a gente entra no conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais, o que nós vamos ter neles? Além de todos os conjuntos que vimos até aqui, vamos ter também as raízes quadradas, os irracionais, tá? Como o π, por exemplo. Então, olha só, uma visão geral funciona assim. Conjunto dos números inteiros, a gente vai ter os naturais mais os negativos. No conjunto dos números racionais, a gente vai ter os inteiros mais os fracionários. Aí forma o conjunto dos racionais. Os reais
nós vamos ter os racionais mais todos os irracionais, tá? Então, em outra visão, seria isso aqui. Inteiros negativos, racionais fracionários e irracionais. Todos eles é um subconjunto, tá? Um do outro, até formar todos o subconjunto dos números reais. Então, de conjunto numérico é isso. Outra coisa que é importante vocês saberem é não esquecer aquela parte de conjunto numérico que fala união, intersecção. Quando tiver um uzinho para cima assim, maiúsculo, significa que é união com o outro, tá? Deixa eu ver se eu acho o exercício que a gente fez. Deixa eu ver se eu acho o exercício, o exemplo que a gente fez. Deixa eu ver. Aqui, atividade de conjuntos numéricos, para vocês lembrarem desses detalhes. Vou interromper o compartilhamento de tela aqui agora, para mostrar para vocês lembrarem. Oxe. Deixa eu cancelar aqui que ele não quer compartilhar. Tá falando que o que eu selecionei tá inválido. Peraí. Acho que agora vai. Vamos ver. É isso. Acho que agora vai. Pronto. Vocês lembram dessa atividade de exemplo que nós fizemos? Lembra dela? Então, olha só. O que eu quero que vocês lembrem com isso, ó. Aqui. Quando tem uma situação como essa, A com o B é A união com B. Quer dizer que você vai unir o conjunto A e o B. Uma situação como essa é A intersecção com B. Quer dizer que você vai ter na representação desse conjunto somente os números que estão se repetindo no conjunto A e no conjunto B. Quando tem uma situação como essa, ó, lembra que a gente viu lá? A menos o B quer dizer que eu vou retirar todo o conjunto B do conjunto A. Lembram disso? Claro, professor. Então, tá bom. Então, hoje a gente revisou os conjuntos numéricos. Amanhã a gente faz revisão do restante do conteúdo, tá? Então, deixa eu fazer só a chamada aqui. Aline. Aline, tá aí? Ela presente. É Aline e qual que é o nome da outra? Alane. Alane, isso mesmo. A Alane tá aí, Aline? Eu tô, professora. Ah, sim. Evelyn, Presente. Vinícius, Presente. Igor, Presente, professor. Gislaine, Presente. Cauã. Presente. Gosta do Coringa, Cauã? Acho ele massa. Você já viu aquela série Gotham? Já sim, esse Coringa é dela. É, não é? Gabriela, nunca terminei aquela série, só o começo. Gabriela Presente. é o ator que faz o Coringa, né? Valber, Presente. Micaele, Lohane, Presente.
Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Silva? Não é Silva, não. É Santos, na verdade? Carlos Eduardo O Assunção Santos. tá aqui. O Assunção tá aqui. Ah, é Assunção? Isso. Ok. Tem 2 Carlos Eduardo. Um Assunção, outro Santos. E todos os 2 têm Oliveira no nome também. E o outro Carlos Eduardo tá por aí? Assunção? Saane? Professor, o Saane. Assunção sou eu. O outro que é o Santos. Entendi. Ok, então. Carlos Eduardo Santos. Christian. Presença. Ok, então Carlos Eduardo Assunção está presente, o Santos vai para falta, porque não respondeu, tá? Amanhã, então, não faltem para nós continuarmos a nossa revisão, tá bom? Meninos, é um detalhe, a prova tem 10 questões, porém eu não vou habilitar a nota de cada questão, porque o formulário só aceita você pontuar de 1 para cima. Menos de 1 não aceita. Tá bom? Mas a prova vai valer 7 pontos. Os outros 3 pontos é da sua participação nas aulas, atividades feitas, tá?